Agora, eu pergunto a vocês, eu usei esse exemplo nas minhas redes sociais. Eu falei, o Alexandre é a bomba de Hiroshima. Os americanos, quando viram, por que eu digo desse exemplo? Porque os americanos, quando viram que o Japão não iria se render em 1945, eles usaram a bomba nuclear em Hiroshima e destruíram Hiroshima e falaram assim, olha, nós temos essa arma. Se nós utilizarmos isso de novo, nós vamos destruir o país inteiro. Os japoneses ainda assim não se renderam. Dias depois, veio a bomba de Nagasaki. Aí os japoneses olharam e falaram, puta, se essa bomba vier em Tóquio, acabou completamente o nosso país, a gente está lutando pelo quê? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. De fato, se este texto for o texto que for adiante, já falaremos sobre isso, a ideia é que o Alexandre de Moraes seja a bomba de Hiroshima e que se olhe para se entender o tamanho da destruição. Porque nós estamos falando da destruição da vida da pessoa. Não é só visto. É o sujeito nunca mais poder ter uma conta bancária em lugar nenhum do mundo. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Eduardo Bolsonaro se licencia do cargo de deputado e vai ficar nos Estados Unidos em busca de apoio internacional contra Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que irá se licenciar temporariamente do seu mandato para permanecer nos Estados Unidos. Seu objetivo, segundo ele, é buscar respaldo internacional para punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos, mencionando diretamente o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. O comunicado foi feito por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais. Eduardo afirmou estar comprometido com uma missão que inclui pressionar sanções contra Moraes e defender a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele destacou que a licença será sem remuneração. Abre aspas. Quero me dedicar integralmente a essa causa e garantir que as devidas punições sejam aplicadas aos responsáveis por abusos contra os direitos humanos. Aqui nos Estados Unidos, posso focar nessa luta e buscar justiça para os perseguidos. Fecha aspas. Declarou Eduardo Bolsonaro. Durante o vídeo, Eduardo Bolsonaro manifestou preocupação com o futuro do seu pai, afirmando temer que Jair Bolsonaro seja preso e que nunca mais possa vê-lo pessoalmente. Abre aspas. Seus adversários querem encarcerá-lo para destruí-lo, assim como teria ocorrido com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito. Fecha aspas. O parlamentar também fez críticas diretas a Alexandre de Moraes, prometendo que sua meta será responsabilizá-lo judicialmente. Abre aspas. Não retornarei ao Brasil até que você pague pelos seus abusos de autoridade. Fecha aspas. Declarou Eduardo Bolsonaro. Pelo visto, essa missão de Eduardo Bolsonaro está perto de ser concluída. Isso porque saiu essa matéria nesta terça-feira. Estados Unidos preparam sanções contra autoridades brasileiras, incluindo Alexandre de Moraes. Musk tem pressionado a administração Trump para aplicar a lei Magnitsky contra o magistrado. Porque se você está se perguntando se o Eduardo Bolsonaro é útil mesmo aqui nos Estados Unidos, primeiro eu recomendo que você assista a nossa live na semana passada, porque a gente falou de forma muito específica sobre o que nós estamos fazendo aqui nas reuniões que nós temos tido no Congresso dos Estados Unidos e mais recentemente na Casa Branca. Você também pode, agora, porque tem gente que fala, é tic-tac do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo fica falando, mais 72 horas, que coisa que eu nunca falei na vida, pelo contrário, tinha uma raiva horrorosa das pessoas que ficavam falando esse troço. Mas as pessoas querem dizer que é uma coisa que nunca vem, né? Como se fosse possível você parir um filho em um mês. Qualquer coisa que é importante na vida exige planejamento, exige discussão de minuta, etc, etc. Mas, aos poucos, até a imprensa, a grande mídia, passou a repercutir a nossa atuação. Como foi o caso, por exemplo, da reportagem do Metrópolis, que saiu hoje, nessa terça-feira. E essa é uma boa reportagem para você decidir se vale a pena ou não continuar o trabalho que a gente está vendo. Eu vou ler a reportagem. Coloca, por favor, a reportagem para a gente, Brunão. Diz assim a manchete: Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras, com o subtítulo dizendo que, na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos
não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Deixa eu ler a íntegra dessa matéria para vocês, porque ficou muito boa. O que diz o corpo da reportagem? Os Estados Unidos planejam abre aspas, pacotão de sanções com o potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes do STF, estabelece o prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. Mais ou menos. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal que municiaram decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação de jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. Aqui acho que houve uma salada do jornalista, mas fiquei até surpreso porque tem muita coisa correta aqui. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção de Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada a punição, provocará um recuo do Supremo. Ministros da Corte, ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo da atuação na Corte. Ora, claro. Teve gente que me falou, mas Paulo, os ministros estão dizendo que nada vai mudar o rumo da atuação na Corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos não acreditam em limites para a liberdade de expressão. Isso é uma fantasia de ditadura. O limite da liberdade de expressão é o quê? É o que o ditador quiser que seja o limite da liberdade de expressão. Ora, então a liberdade de expressão não existe e não serve para absolutamente nada, porque a liberdade de expressão só existe para você falar o que as pessoas não querem que você diga. Se for o que elas querem que você diga, você não precisa de liberdade. Pelo contrário. Daniela Lima não precisa de liberdade de expressão. Liberdade de expressão só existe justamente sem os limites impostos pelo tirano. Quem precisa de liberdade de expressão é o Alan, é o Paulo Figueiredo, é o Constantino e por aí vai. Agora, quem imaginou que ao ouvir isso os ministros do STF fossem dizer, não, se vier esse pacote, aí a gente vai ter que recuar. É claro que não. A postura tem que ser sempre essa. Não, nós somos... Não vai mudar nada, não. Agora, eu pergunto a vocês. Eu usei esse exemplo nas minhas redes sociais. Eu falei, o Alexandre é a bomba de Hiroshima. Os americanos, quando viram... Por que eu dei esse exemplo? Porque os americanos, quando viram que o Japão não iria se render em 1945, eles usaram a bomba nuclear em Hiroshima e destruíram Hiroshima e falaram assim, olha, nós temos essa arma. Se nós utilizarmos isso de novo, nós vamos destruir o país inteiro. Os japoneses ainda assim não se renderam. Dias depois, veio a bomba de Nagasaki. Aí os japoneses olharam e falaram, puta, se essa bomba vier em Tóquio, acabou completamente o nosso país, a gente está lutando pelo quê? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. De fato, se este texto for o texto que for adiante, já falaremos sobre isso, a ideia é que o Alexandre de Moraes seja a bomba de Hiroshima e que se olhe para se entender o tamanho da destruição, porque nós estamos falando da destruição da vida da pessoa. Não é só visto. É o sujeito nunca mais poder ter uma conta bancária em lugar nenhum do mundo. O sujeito não ter um cartão de crédito. É o sujeito não poder mais fazer negócio. Então, Gilmar Mendes vai ficar 3 anos mais na corte. Gilmar Mendes é um homem de negócio. Gilmar Mendes vai querer ficar sem poder fazer... Ele vive praticamente em Portugal hoje em dia. Gilmar Mendes vai, em nome do sonho de psicopatia, de destruir um movimento político, que é o maior movimento político da nossa geração,
Ele vai topar pagar a pena? Olha, se você perguntar para mim, tomara até que sim. Tomara que sim. Tomara que o Fábio Shor, parece que saiu, tomara que volte. Tomara que outro que entrar no lugar dele cumpra todas as ordens do Alexandre. Por mim, a gente vai até Tóquio. Se tiver que ir, a gente vai até Tóquio. É isso que vocês vão querer? Essa é uma pergunta que em algum momento terá que ser feita aos demais. Ministro Barroso, um homem ideológico, talvez o mais ideológico dos ministros da corte. É isso que ele quer? Ministro Flávio Dino, é isso que ele quer? Essa é a pergunta que vai ter que ser feita em algum momento. E esse é o caminho do Brasil. Eu pergunto, Davi Alcolumbre vai estar disposto a ter sua vida destruída em nome da proteção do Alexandre de Moraes? Porque Davi Alcolumbre também é um nome frequentemente discutido aqui. Rodrigo Pacheco vai sofrer os outros problemas. Não foi esquecido. Mas esse é o caminho? Eu digo isso porque uma vez que você entre na lista do STN, não tem a quem você apelar. Não tem como desfazer, é um caminho sem volta. E eu faço essa reflexão. Será que essas pessoas têm um compromisso tão grande com o Alexandre? Hoje que já não há mais apoio internacional, o governo Lula está em absoluto frangalho político, não há expectativa de outro que possa voltar, não tem mais dinheiro dos Estados Unidos, de USAID, tudo isso para preservar o Alexandre? É uma reflexão que nós temos que fazer. Aí a pergunta que muitos fazem é, mas Paulo, quando? Eu falo, volto a dizer, esse não é um processo do dia para a noite. Nós vamos demorar ainda alguns meses para que isso esteja pronto. A reportagem, inclusive, continua. Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda será submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes caso julgue necessário. Um dos principais entusiastas das sanções brasileiras a autoridades é o empresário Elon Musk, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócio nos Estados Unidos e com cidadão norte-americanos. Isso está errado, não é só isso que a lei Magnitsky diz. Isso é uma das coisas que a lei Magnitsky diz. E não é o Elon Musk que é o homem que está à frente desse processo. O Trump tem staff, né? Staff é o quê? É equipe. Tem pessoas que estão discutindo versões. Eu posso confirmar que existem essas discussões em curso dentro da Casa Branca. Não vou dizer quem são as pessoas, não vou dizer qual o caminho, posso dizer que a participação do deputado Eduardo Bolsonaro é fundamental. Nós não estávamos dentro da Casa Branca semana passada fazendo tour. E eu acho que a gente pode tirar algumas lições. A primeira delas é que o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos tem sido eficaz e nós temos tido sucesso em mostrar a figuras chaves do governo dos Estados Unidos e do legislativo americano a atual situação do Brasil. E agora que nós vamos ter 100% do tempo do Eduardo Bolsonaro disponível para essa finalidade, as coisas tendem a avançar, apesar de demorar muitos meses ainda. Muitos eu não sei, mas alguns meses ainda. O Alexandre está mais na mira do que nunca, é a segunda coisa que a gente pode tirar. Agora, não é apenas o Alexandre. Pela primeira vez, explicitamente, os veículos da velha mídia estão falando de sanções não só contra o Alexandre, mas também contra aqueles que o habilitaram para que ele cometesse os atos criminosos que vem cometendo. Ora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, é evidente que estão se enfiando numa canoa furada. E não é só derrubada de perfil, isso aqui o jornalista entendeu errado, muito mais, são 3 coisas. Derrubada do perfil é uma das coisas, mas são violações graves de direitos humanos.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, voltou a dizer, vendeu a alma ao diabo. Vai sofrer as consequências, porque o problema de quando você vende a alma ao diabo é que ele sempre vem cobrar. Fábio Shor, delegada Denise, não esquecemos de você. Um por um, a casa desses caras vai cair. Eu volto a dizer, a onda que o Alexandre vem surfando não existe mais. Vem agora um tsunami na direção dele e dos seus comparsas. E aí? E aí? O que vai acontecer? O Brasil vai manter esse regime? Agora, tem uma outra lição, e essa é uma lição para a esquerda. Vocês acham que vocês vão conseguir suprimir esse movimento populista de direita na base da porrada? Vejam, a vitória da esquerda em 2020 nos Estados Unidos foi a pior coisa que aconteceu para a esquerda. Assim como a vitória do Lula em 2022, foi a pior coisa que aconteceu para a esquerda no Brasil. Vejam a situação hoje do Partido Democrata. Em 2020, eles ganharam a guerra na marra aqui nos Estados Unidos e só se ferraram. Porque nunca a população odiou tanto o establishment quanto agora nos Estados Unidos. E a mesma coisa está acontecendo com o Brasil. Imaginem a força com que o presidente Bolsonaro vai voltar em 2027. Imaginem a força. Nós teremos um STF completamente destruído e amedrontado. Nós teremos um Senado com uma composição muito mais conservadora do que nós temos agora. Um Senado que vai fazer uma pressão no STF. Ai de quem resolver dar uma de Alexandre de Moraes e começar a contestar as decisões do presidente. E nós vamos ter um Congresso muito mais de direita do que nós temos agora, uma Câmara dos Deputados. Se hoje o PL já é o maior partido, imagina o tamanho que o PL terá, ou o partido no qual o presidente Bolsonaro estiver, porque se o Valdemar não andar na linha, é bom o presidente se mudar de casa. Mas digamos que seja o PL, digamos que o Valdemar entenda que ele não é ninguém. Imaginem o tamanho do PL em 2027. Imaginem o presidente Bolsonaro com o Congresso, Senado e Câmara em seu favor, com um STF absolutamente moderado e uma esquerda completamente destruída nas urnas. Imaginem o que pode ser feito. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a essência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz, apesar de todos os problemas. Tenho uma família
organizada. Temos filhos que cada vez mais também nos orgulham na política. E temos vários parlamentares que nos dão força para continuar lutando para que o nosso povo não perca a sua liberdade. O exemplo de Israel, momentos difíceis desse povo, estão marcados no coração de cada um de nós. Prezado embaixador, leve meu abraço ao prezado Benjamin Netanyahu. Fui convidado há pouco para ir para o seu país. Pegaram meu passaporte. Como fui convidado há pouco, além de 4 chefes de Estado, eu compareci na posse do Trump. Também confiscaram meu passaporte. Mas meu coração está com vocês. Estou em pensamento com o povo americano. Tenho profundo respeito, admiração e gratidão por Donald Trump. Sei que, no momento, ele continuará abraçando o meu filho, como demonstrou por ocasião desse pacto. Quando se dirigiu a ele, numa multidão de milhares de pessoas, falou seu nome e falou a nosso respeito. Coisa rara no Brasil. Temos um presidente alinhado com democracias do mundo todo. E a americana fez parte desse meu convívio. No mais, eu só tenho a agradecer a Deus pela segunda vida, pela oportunidade que Ele me deu de continuar aqui, com todos os riscos, de sofrer mais uma arbitrariedade. E por que não dizer covardia, mas todo sacrifício é válido quando se quer um país forte, independente e livre. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.